Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, dessa vez um pouquinho mais friozinho, né? Mais aconchegante, todo mundo aí mais enroladinho nessa viagemzinha que a gente teve, né, hoje. Para mais uma live da ION, essa formação em psicomotricidade, que tem um módulo educacional e clínica. Hoje o nosso tema é. Peraí, que eu botei aqui no chat. Conversas sobre o tempo das pequenas coisas. Estética do sensível, prelúdios de uma clínica do íntimo. Hoje os nossos palestrantes aí que vão despertar as nossas reflexões vão ser o Marcelo Antunes. Vamos lá as apresentações, porque tem gente que pode ter entrado hoje pela primeira vez. O Marcelo, que é psicomotricista, psicoterapeuta corporal, vice-presidente da BP e coordenador dessa formação de psicomotricidade. Juntamente com ele, hoje em especial, nós temos o Genivaldo Macari, que é graduado em arte, psicomotricista, sócio titular e membro da comissão científica do capítulo cearense da ABP, psicanalista e doutor em educação. Que, além de tudo, vai trazer para a gente esse sotaque gostoso de ouvir, gente. Então, vamos iniciar nossa fala de hoje com o Genivaldo. Peço a todos que mantenham os microfones fechados, e como a gente sempre faz toda semana, vamos ter a fala do Genivaldo, após ele o Marcelo, em seguida a gente abre para as perguntas. Mas durante as falas vocês podem ir sinalizando as perguntas no chat, que depois a gente vai fazendo essa interação, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Ok, então a fala agora é comigo, né? Ok, gente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Quero dizer para vocês que eu estou tão feliz por estar aqui que vocês não têm a menor ideia. A primeira live que eu vi aqui da AIO com o Marcelo, eu fiquei encantado, porque eu vi o Marcelo falando de coisas assim que não estão nessa ordem do que tanto se discute. E eu sempre fui capturado por essas coisas. Por isso que está fora da curva, pelo que está fora da caixa, e eu gostei e estou aqui. Quando ele me convidou, logo quando ele fechou a boca, eu disse, topo, estou dentro, quero estar aí sim. Por quê? Eu vejo aqui nesses encontros, eu não vejo aqui o Marcelo trazendo nunca uma verdade, trazendo um saber pronto. E me captura muito ver esta oficina de saberes. Eu vejo nesse local, nessas lives do Marcelo aqui na Ion, com todos vocês, Kátia, você que está hoje aqui, Liliane, um momento de oportunidades, de pensamentos, de construção de ideias e de saberes. E são saberes que transitam da filosofia à arte, à ciência, que abrange a psicanálise, que, nossa, com um desprendimento muito grande. De modo que eu construí um texto, eu quero dizer que esse texto que eu construí, ele é um texto em construção, não, e eu me senti tão bem, porque assim, eu me sinto num território de um não saber e capturado muito por este não saber, porque é este não saber que me mobiliza e está aqui fazendo parte dessa construção. Então, como o Marcelo me convidou para a gente para conversar sobre a percepção das pequenas coisas, a estética do sensível, e depois ele acabou trazendo mais alguns nomes, que Marcelo é essa pessoa que pensa e faz coisas, idealiza e renova, e está o tempo todo em movimento. Isso é fantástico, Marcelo. É assim, lhe admiro muito por isso, né? Então, eu vou começar a leitura aqui do meu texto, e eu espero que não seja longo. Não, ele não é longo. Eu tentei fazer um texto de, acho que tem umas 4 laudas, dá tempo, dá para a gente conversar. Então, com
percepção, situa o meu olhar como caminho na de ver, compreender. Genivaldo, seu áudio está travando. Você pode retomar do início, por favor? Ih, travou tudo. Posso, Voltou. posso. Então, analisar, gravar de novo, tá bom? Então, como artista visual e psicomotricista, refletindo sobre a minha percepção, situo o meu olhar como caminho na busca de ver e compreender o mundo ao meu redor, desde as coisas gigantescas às pequenas coisas. Oh, meu Deus. Naquilo que me sinto curado. Genivaldo, tá travando o seu áudio. Tá travando o áudio. Eu sugiro, Genivaldo, que de repente tira a sua imagem para você ler, porque talvez tirando a sua imagem você consiga. O que é mesmo isso? Genivaldo? Oi? A gente está travando. Talvez se você tirar o seu vídeo e ler, ele pare de travar. Vamos tentar? Tá certo. Tá, vamos sim, Vamos. sem problema. Isso. Eu começo? Ah, isso. Pode Tá. ser do princípio. Vamos. Ok. Tá, eu vou começar lá do início novamente. Isso. Como artista visual e psicomotricista, refletindo sobre a minha percepção, situo o olhar Não, Genivaldo. Continua travando. Tá travando, visual. A Genivaldo. internet está difícil. Tá travando. Genivaldo. Oi, tá travando. Abre seu áudio, seu vídeo. Será o que é que eu faço aqui? Vamos tentar, vamos Você lá. está perto do modem? Tá perto do modem. Genivaldo, você está perto do modem? Você tá perto do modem? Macário? Ativo. Sempre tá tudo bem. Eu vou abrir a porta. Vê se você... Vê se você sai e volta. Se não, sai e retorna. Olha. Talvez dê certo. Sair e retornar. Isso. Marcelo, é bom saber com ele também, pelo menos as questões que sempre pego. Se está perto do modem, se tem mais alguém no apartamento dele, na casa dele, que esteja usando também a internet, porque é isso que ajuda a cair, porque ele tem participado de todas sempre muito bem, né? Agora que aconteceu isso. É o seguinte, na verdade não tem ninguém usando. Não, mas a internet aqui é super boa, não tem nenhum problema. Agora tá maravilhoso, Genivaldo. Agora sim. Abre sua imagem, abre a imagem. Vamos lá. Tá. Abre o seu vídeo. Opa, tá vamos lá. Bem? E melhorou, Eba! melhorou. Vamos lá. Melhorou. Vamos lá. Vamos fazer... Vamos. Como artista visual e Isso. psicomotricista, refletido sobre minha percepção, situo meu olhar como caminho na busca de ver e compreender o mundo ao meu redor, desde as coisas gigantescas às pequenas coisas. Como artista visual, o meu olhar foca somente naquilo que me sinto capturado, que rouba minha atenção. E a minha primeira questão quando tomo posse de algo, seja uma ideia, ou um objeto, ou fragmento de um objeto, é a seguinte: o que é mesmo isso? E o que eu posso fazer com isso? Quando vi a primeira live do Marcelo Antunes, da Ion, falando sobre o tempo das pequenas coisas, o tempo iônico, a estética do ínfimo, pelo olhar da psicomotricidade e outras questões, fui capturado e comecei a pensar. O que é isso que ele fala?
E o que vou fazer com isso que tanto está me atravessando? E assim me debrucei a refletir, e o que trago aqui são meras reflexões sobre o que pode tudo isso na clínica em psicomotricidade. Como psicomotricista, meu olhar para o sujeito com o corpo em movimento, sou capturado por sons, gestos e formas cifradas. Cifras da poética própria e do código pessoal, que não me permitem ler sozinho, mas sim identifico como um significante e, quando finalmente consigo alguma pista, por menor que seja, convoco-o a me ajudar a ver. E eu queria ler um trecho aqui do livro do Galeano, do Eduardo Galeano, que fala sobre esse ajudar a ver, que é o seguinte. O nome do texto é A Função da Arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadonga, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas, altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, é sobre essa convocação para ouvidos não saber, e a captura desejosa a encontrar respostas, para assim decifrarmos, procurando identificar e assim nominarmos, dar nome à coisa antes inominada. O convite a refletir sobre o tempo das pequenas coisas, e particularmente sobre a percepção das pequenas coisas, a estética do sensível, me mobiliza a debruçar sobre a percepção das pequenas coisas que compõem a microgenética das produções do corpo, indo das hipercinesias às paratonias do corpo do sujeito na clínica em psicomotricidade. Para pensar na percepção das pequenas coisas na psicomotricidade clínica, me sinto convocado a pensar sobre o olhar sensível e numa clínica com base na experiência artística e estética. Sobre o olhar sensível, Duarte Júnior nos oferece em sua obra O Sentido dos Sentidos, a Educação do Sensível, uma oportunidade para pensarmos numa educação da sensibilidade, objetivando romper com a crise da modernidade, a qual evidencia a aguda crise dos sentidos que incide no mundo contemporâneo. O autor incita a transmutar essas anestesias em estesias e a pensar a possibilidade de se refletir sobre o saber inteligível em detrimento do saber sensível. No tocante à percepção das pequenas coisas na psicomotricidade clínica, como a experiência artística e estética, tomo os paradigmas da arte contemporânea, exatamente pensando no lugar do psicomotricista e cliente, ou paciente, como o espectador que deixa seu lugar de contemplador passivo, assumindo uma atitude mais ativa diante da obra de arte. Tomo também a exploração de todos os sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, como lugar de destaque, propiciando oportunidade para uma experiência artística e estética potencializadora da realização da obra, assim como da realização do ato clínico, com o sujeito com seu corpo em movimento.
Para Guattari, a arte contemporânea constrói um paradigma para uma clínica das subjetividades contemporâneas. A experiência estética de ambos, psicomotricista e cliente ou paciente, assume função de via de acesso ao ato de reflexão sobre a obra e ou da experiência com a obra, de modo que sensibilizá-los é, então, menos importante do que fazer refletir. Pensando na condição de psicomotricista e cliente como fruidores da experiência estética, experiência estética, tomo aqui emprestado a palavra de Pereira, que diz: a formação do sujeito fruidor consiste em explorar diferentes maneiras de compreender a experiência estética, possibilitando uma abertura à diversidade de sentidos do mundo, uma oportunidade de ampliação, de desvelamento e da expansão da subjetividade. A partir de agora, ao falar da relação psicomotricista e cliente, vou substituir por a clínica dos afetos. Achei que ficaria melhor para não ficar repetindo. E por que eu vou fazer isso? Por esta se realizar entre corpos, que se permitem ser afetados pelo amor e pelo ódio, que estão aptos a suportar isso, acolher e manejar o jogo da vida na sua crueldade, agindo, tanto quanto possível, no sentido da transformação desta experiência. Portanto, a clínica dos afetos e a arte contemporânea reúne categorias importantes para a contribuição da formação e atualização pessoal do sujeito. A relação entre arte, vida, experiência estética e subjetividade convida-nos ao contato direto com a essência da arte, com potentes possibilidades de criação de um campo de maiores interesses entre a arte e a clínica, ou a arte na clínica. Partindo para a compreensão da capacidade de fruição da experiência estética da clínica, evidencio a condição da relação terapeuta-cliente como um ato de criação artística, o qual, Dufresne, pode nos ajudar quando relata da experiência e a reflexão sobre o objeto estético, afirmando que é sobre a arte que ela, a experiência estética sensível, né, melhor se pode exercer, porque é a arte que melhor exercita o gosto e provoca a percepção estética mais pura. E por que não dizer a experiência estética do sensível mais pura? Sobre o conceito de experiência, Larosa assegura que é aquilo que está para além da informação, o que de fato se passa com o sujeito e o que acontece, o acontecimento, o que comove ou o que afeta, aquilo que toca. O vocabulário estética vem do grego estésis, que indica o estudo da capacidade do sentir, em oposição aos fatos da inteligência. Estética é uma área da filosofia que estuda o efeito que a experiência artística provoca sobre o homem, tanto no sentido político quanto na vida pessoal e nas relações do cotidiano. Compreende também o estudo da arte na condição de conhecimento e as implicações na educação estética do homem. Portanto, a experiência estética, na compreensão de Dufresne, dá-nos no ar mais perceptível, na relação entre sujeito-fruidor, que é esse que usufrui, que capta, e o objeto estético. Em outras palavras, a experiência estética é, de fato, percepção real. Aquela que só quer ser percepção, sem se deixar seduzir pela imaginação
que convida a vaguear em torno do objeto presente. Ou pelo intelecto que, para dominar o objeto, procura reduzi-lo a determinações conceituais, enquanto percepção ordinária. A percepção estética procura a verdade do objeto, assim como ela é dada imediatamente no sensível. O espectador, que é todo olhos e todo ouvidos, entrega-se sem reservas à epifania do objeto. Seria a experiência estética a condição que ancora a estética do sensível, o acontecimento basilar entre o sujeito e seus atos na clínica? É nesse contínuo da experiência que o sujeito é afetado pelas sensações, que geram emoções, desencadeando sentimentos e, em consequência, provocam atitudes, ações do sujeito. Os afetos moldam as ações e, o seguinte, moldam a vida. Na experiência estética, na clínica dos afetos, tudo que o sujeito fruidor, que é esse que usufrui do que acontece, tudo que ele experimenta é sentido, percebido, e ganha forma de ação motora, ação cognitiva e emocional. Os gestos do corpo e as emoções do rosto são forma de manifestações. Genivaldo, travou. Genivaldo? Genivaldo? Esperar ele reconectar para sinalizar para ele. Poxa, o texto muito Agora. bom. Ih, caiu. Ele volta. Você caiu, você caiu. Já voltou, já tá aí. Tá, tchau. Voltou. Genivaldo, seu áudio está desligado. Você vai precisar, Genivaldo, voltar um parágrafo anterior, tá? Seu áudio continua desligado, Genivaldo. Genivaldo. Agora foi. Você vai precisar voltar. Desligou. Foi. Tá, agora está desligado. Okay. Você vai precisar então, eu vou voltar o parágrafo anterior. Isso. Os gestos do corpo e as emoções do rosto são forma de manifestações dos afetamentos. Spinoza assevera que, por afeto, compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções. Partindo para as considerações finais aqui do que eu escrevi, e dessas ideias que estão assim em ebulição ainda, eu digo, sendo assim, o tempo das pequenas coisas, a estética do sensível, coaduna com a clínica dos afetos. Digo, uma clínica que acolhe o corpo. Eu falo disso diante, Marcelo, de todas essas ideias que eu tenho captado do que você vem dizendo. Então, digo, uma clínica que acolhe o corpo em sua dimensão mais sensível, que busca ver as coisas.
E de que ideia de corpo estamos falando? Ou, que corpo é esse? Esse corpo que potencialmente tem a capacidade de afetar e ser afetado. Afetar é acordar o corpo, é criar possibilidade de enxergar novos mundos. E isso tem a ver com as experiências sensíveis. Somente se dá dentro de uma condição de uma experiência sensível. E, sobretudo, as experiências estéticas e sensíveis da arte. Essas experiências que abrem novos horizontes, que faz estranhar, que faz nos acordar. São experiências que conduzem o sujeito a lugares nunca antes visitados, o qual, quando retorna dessa viagem, não é mais o mesmo. Tudo isso graças à capacidade da estesia do corpo, ou seja, a capacidade sensível de perceber sensações e sentimentos da beleza, que diz respeito à qualidade da percepção do contato com o fenômeno vivido, através dos sentidos, a visão, sinestésico, da sinestesia do corpo, que constitui os canais da percepção. Então, seriam estas experiências artísticas e estéticas, atravessadas por esse olhar, tentando ver essas pequenas coisas, com essas pequenas percepções, que possibilitariam a irrigação dos territórios anestesiados do corpo, provocando uma sensação de presença e de consciência do vivido e de si? The end. Fico com isso. Muito obrigada, Genivaldo. Olha, sem dúvida você enriqueceu a nossa caminhada aí. Você falou no início de que é o caminho na busca de ver, né? De compreender o mundo. E você que gosta das coisas aí fora da curva, trouxe um olhar para a gente fora da curva que a gente estava caminhando, né, Marcelo? Vamos agora ao texto do Marcelo. Genivaldo, só para sublinhar, qual foi o último parágrafo? Você pode repetir ele de novo, por favor, que você leu? Tá. Seriam estas experiências artísticas e estéticas e sensíveis, e aí que eu abri um parênteses e falei assim, que buscam perceber que possa perceber as pequenas coisas que possibilitam a irrigação dos territórios anestesiados do corpo, procurando uma sensação de presença e de consciência do vivido. Aí eu coloquei disse e coloco uma interrogação. Porque porque assim, Marcelo, quando eu lhe escuto, não tem como eu, assim, é o meu jeito de pensar e de fazer as coisas, de pensar e de agir. Não tem como eu não trazer esse teu pensamento e pensar ele dentro da clínica em psicomotricidade. Bem, muito bom. Eu fiquei afetado por teu pensamento, né? Pela tua formulação. Até depois a gente precisava tomar esse parágrafo último dele, viu, Kátia? E também, para talvez escrevê-lo, né, aqui na barra de rolagem, para refletir um pouco essa orientação. Eu escrevo. Já eu escrevo. Depois que eu escutar, eu escrevo. Eu acho tão impactante o que ele falou, assim, entendeu? Que eu acho que é um disparador para pensar coisas. Tá? Bem, então, eu escrevi um texto, dessa vez um texto longo, mais longo de todos os que eu escrevi até então, tá? Me aventurei a falar no que eu chamo de prelúdios de uma clínica do ínfimo, né?
e para dizer que o ínfimo é o afeto, são sinônimos, ínfimo, afeto, né? É o quanta de afecção que nos afeta, é esse ínfimo, é o quanta, é a menor, o menor, é o ínfimo, é o afeto. Por isso, os prelúdios de uma clínica do ínfimo seria também dizer uma clínica dos afetos. Tá? E aí, o tema do meu texto é conversas, né, sobre o tempo das pequenas coisas, uma estética do sensível, prelúdios de uma clínica do ínfimo, né? Uma clínica do ínfimo. Quando eu entro em clínica, dessa vez eu entrei um pouco mais dentro mergulhei um pouco mais em psicanálise, né? Fui na fonte da François Doutor para tentar pensar um pouco a clínica a partir daí, né? Fazendo conexões entre o que eu chamo de uma poética, estética e ética, essa triangulação entre um pensamento poético, estético, né, e ético. Eu vou entrar no texto. Por vezes, entramos no tempo das pequenas coisas pelo campo das pequenas percepções, traçando um plano de composição entre o pensamento poético, estético e ético, como prelúdios de uma clínica do ínfimo, pelo gosto de voltar às raízes das pré-coisas. Pré-coisas. Como cita Manuel de Barros, porque eu fui ao Manuel de Barros para pegar o conceito dele de pré-coisas. Como cita Manuel de Barros, um lugar onde as raízes, né, assim, como cita Manuel de Barros, um lugar onde as percepções tomam formas imperceptíveis. As percepções tomam formas imperceptíveis. Seriam essas pré-coisas. São nos deslimite da percepção que encontramos o lugar sensível de uma estética do ínfimo, que está no fundo das coisas, uma espécie de espaço natural da linguagem infraverbal, onde deixa de ser apenas a coisa em si, para ser matéria expressiva. Deixa de ser a coisa em si para ser matéria expressiva. Trata-se de uma espécie de metafenomenologia do campo do sensível, por entender que o sensível está no deslimite do campo perceptivo. Nesse sentido, é que abrimos para um tipo de escutatória privilegiada na clínica, que nos remete ao fundo da linguagem infraverbal, um tipo de comunicação arcaica e inconsciente, privilegiada no campo da linguagem em psicomotricidade. Seria, na clínica, a transmissão de um inconsciente a inconsciente. Nomeamos esse espaço entre o perceptivo e o campo sensível como um espaço de invenção, criação e atualização. Assim, é nesse sentido que abrimos para uma estética ontológica das pequenas percepções, tornando-as comunicáveis,
e, portanto, também experienciáveis para o sujeito. Entre parênteses, sem elas, ficamos confinados aos laços simbióticos do corpo a corpo. Este teria apenas sensações inefáveis. Fecha parênteses. Segundo Douto, as metáforas do corpo são criadas por imagens inconscientes. Nelas estão a origem das pequenas percepções. A origem. As metáforas do corpo, vou repetir, são criadas por imagens inconscientes. Nelas estão as origens das pequenas percepções, cuja linguagem é o resultado de uma comunicação com outro. Tendo em vista esse fato, é nela que acessamos os traços menêmicos dos períodos mais arcaicos da evolução da linguagem, onde tais traços remontam às experiências afetivas do tempo, desse tempo. Também, segundo Douto, há um prelúdio da formação da linguagem enraizada no corpo como imagem. E, no fundo, está a base da linguagem infraverbal. Um tipo sensível de linguagem afetiva que estrutura a relação entre o esquema e a imagem corporal, ligados às trocas vivas que acompanham o sujeito na aquisição dessas pequenas coisas, suas histórias, como se o esquema e a imagem pudessem estar na base da linguagem infraverbal, possibilitando ao psicomotricista, na clínica, desenvolver um senso poético, estético e ético, como condição de uma escutatória do ínfimo, trazendo o sentido simbólico em si. É nesse sentido que cada um de nós tem uma imagem narcísica como elemento sensorial em ressonância com as pequenas percepções, permitindo a simbolização e a integração dos sentidos arcaicos da linguagem infraverbal na constituição do sujeito. É nesse sentido que acessamos o campo da estética do ínfimo, que nomeamos como uma estética do sensível ou sinônimo de uma clínica dos afetos. Esta é localizada a partir do ínfimo, que está no fundo da comunicação arcaica e espontânea das pequenas percepções, como um espaço dos deslimites do campo perceptivo, para um campo cuja natureza remonta a uma estética do ínfimo como criação e invenção. Como cita Manuel de Barros, invento para me conhecer. Todas essas metáforas têm uma espécie de pré-coisas, Tem o valor de tratá-las como elas são. Estão na base de uma comunicação sobre as importâncias das coisas, onde o corpo está no prelúdio de sua imagem. E é com esse gosto de ir ao fundo que a linguagem nasceu. Com a linguagem está o simbolismo das pequenas percepções. Com a linguagem está o simbolismo das pequenas percepções. Assim como fez o poeta Manuel de Barros em sua estética poética. Nesse campo,
entramos numa espécie de imaterialidade do sensível, constituído na linguagem infraverbal, que se atualiza na imagem do corpo. São nas pequenas percepções que as latências dos conteúdos psíquicos se expressam numa espécie de integração entre o esquema e a imagem corporal. E é isso que chamo de gramática do corpo. É isso que chamo de gramática do corpo. Poderíamos chamar de gênese da linguagem infraverbal, cujo alfabeto se inscreve no corpo. Como retornar até a infância da linguagem, que já contém seu primitivismo de origem, né? Como retornar até a infância da linguagem, que já contém seu primitivismo de origem, cuja semente da linguagem se faz imagem. Cuja semente da linguagem se faz imagem. E a imagem se faz corpo. O como, entre orelhinhas, né? O como se manifesta como afetos latentes que se expressam através, entre ou para além dos conteúdos psíquicos manifestos. Vou repetir. O como se manifesta como afetos latentes que se expressam através, entre ou para além dos conteúdos psíquicos manifestos. Talvez pudéssemos fazer um recorte nas pequenas percepções para chegarmos a um estado de pré-coisas, para encontrar a gramática do sensível no corpo. E é nesse tempo das pequenas coisas que o tempo tem uma qualidade atemporal inconsciente. Um tempo pensado como duração, cuja experiência está na representação que dele se faz. Assim como pensou o poeta Manuel de Barros. Para meu gosto, a palavra não precisa significar. É só entoar. E é por esse viés que a palavra tem corpo. E o corpo da palavra está no registro psíquico que dela se tem. Com isso, vamos experimentar o tempo como criação, invenção, e assim é que inventamos para nos conhecer. Por meio desse tempo extemporâneo, feito de instantes, que pensamos na constituição de uma estética do ínfimo pelo campo metafenomenológico, que se abre para um campo sensível das pequenas percepções. Um tipo que permite, na clínica, uma espécie privilegiada de escutatória da linguagem infraverbal, que valorizamos na arte de escutar o invisível e o indizível de uma comunicação arcaica do corpo. Segundo a observação de Douto, há uma história da formação da linguagem individual que se enraiza no corpo. O corpo implica em dizer que depende da imagem consciente que dele se tem. Uma complexa construção do sentido da linguagem para o sujeito. Nesse sentido, a compreensão da linguagem
ao mesmo tempo, depende do esquema corporal de cada um e das construções da sua imagem corporal que se entrelaçam, ligadas às trocas vivas das pequenas percepções para o sujeito, onde a imagem corporal se constitui a partir dela mesma. Nesse enlace entre o esquema e a imagem, é que os conteúdos psíquicos se expressam com as experiências afetivas da linguagem das pré-coisas, como metáforas afetivas, como experiências emocionais que se comunicam com os outros como condição sensível, traço das pequenas percepções, vestígios das outras linguagens dos períodos mais arcaicos da evolução da criança. Assim, é com esse traço das pequenas percepções que guardamos os laços, os estados fusionais, as ligações de experiências afetivas desses tempos. Por isso que é possível uma clínica do ínfimo, como condição de uma escutatória da linguagem infraverbal no âmago da psicomotricidade. Cada um de nós tem, dessa forma, uma relação narcisista atravessada por narcisismo, com o elemento das pequenas percepções em relação à linguagem infraverbal, a simbolização e a integração dos sentidos arcaicos e as articulações das pequenas percepções com a imagem consciente do corpo, de maneira semelhante ao que nos apresenta François Doutor, deixando múltiplos campos para explorar, sobretudo no campo psicomotor. Por esse viés, damos ênfase à estética do ínfimo como um olhar sobre a clínica psicomotora, trazendo o conceito das pequenas percepções, colocando o corpo para um modo de ação, gerando linguagem ação, signos-ações, nos permitindo apresentar uma estética do ínfimo como condição de um devir no campo da ação, cujas metáforas falam por si. Aqui, toda a representação de mundo, dos desenhos, formas, expressões, são comunicações de uma linguagem infraverbal, um dizer para si, ou um dizer para o outro. Quando em terapia psicomotora, uma criança fala de seu pai, de sua mãe e de seus irmãos, expressando, modelando, desenhando, ela não fala dessas pessoas na sua realidade, mas daquele pai, daquela mãe, daqueles irmãos. Isso se explica porque a linguagem é sempre um traço impessoal, universal, de trocas que se dá na relação. Será corporal e emocionalmente marcada nessa relação. Isso significa que antes da palavra encontramos as pré-coisas da linguagem, onde, segundo Doutor, a linguagem são os testemunhos de emoções não ultrapassadas e vividas. Olhando por esse lado, percebe-se que a linguagem tem, no fundo corporal, um fundo infraverbal, que transmite o inconsciente do corpo. O que nos leva a intuir uma clínica do ínfimo como matéria de expressão, um tipo de valorização da expressão do como, a partir do endereçamento destas pequenas percepções
na comunicação com o outro, como formas de expressão dos sentidos do corpo, que transportam com eles as histórias que deles se têm. Talvez aqui nos encontramos com a grande contribuição de Douto, considerar a força inconsciente que acompanha as pequenas percepções que se abrem para um campo não verbal da linguagem infraverbal, onde todo e qualquer movimento se expressa como pode, a partir de suas representações inconscientes. Os corpos traduzem conflitos, assim como os desenhos neles projetados. Uma espécie de linguagem da gestualidade, das pequenas percepções, onde não existe diferença entre signo, coisa, significante e significado. Podemos, então, aqui definir uma estética do ínfimo pelo campo sensível do simbólico e do imaginário, dando a possibilidade de criar e inventar, acessando o mundo das fantasias infantis. Se tu fosses um pássaro, poderia voar. Ou seja, as crianças poderiam ouvir de modo particular, pois o corpo emprestaria a imaginação do seu esquema corporal, que é dar asas à imagem corporal, fantasmática e projetiva que dela se faz. Endereçando para o campo das pequenas percepções e remontando uma estética do ínfimo, o que marca um tipo privilegiado como criação e invenção na clínica psicomotora. Como consequência, isso permitirá que nasçam os movimentos corporais que comuniquem sua expressividade de forças anímicas. Forças anímicas. Um tipo de devir animado pela força da criação, assim como o devir pássaro, devir animal, devir super-heróis, devir monstro, devires. A própria imagem se torna objeto real do desejo, uma espécie de integração vivida na clínica psicomotora de psiquismo a psiquismo, entre o terapeuta e o cliente, inclusive as que habitam em todas as idades. Concluímos. O campo das pequenas percepções remontam uma ontologia do ínfimo na clínica psicomotora, onde a linguagem não transporta informação, mas sim fornece sensações, energia vital, como conatos de Spinoza, algo que insiste em comunicar por si mesmo uma espécie de perseveração. Assim, a linguagem não vem somente dos sentidos, mas de inconsciente a inconsciente, que está no fundo das pequenas percepções. Tudo isso nos remete a uma ontologia das pequenas percepções, onde o corpo, psiquismo, desaparece. Isso nos leva onde a linguagem encontra sua fonte no corpo e enraiza nas experiências corporais. Essa implicação do corpo pode se descrever em dois sentidos, desde que seja emotivamente relacionais. Como consequência, a linguagem tem um endereçamento metafísico, por extrair-se como metáfora corporal. É válido lembrar que a comunicação de inconsciente é imediata, porque para a criança não existe distinção entre corpo e espírito, ou entre corpo e linguagem. Nos valemos das pequenas percepções e valorizamos, na clínica, a transmissão de um inconsciente que remonta um cogito corporal. E é por esse raciocínio
que acessamos o tempo de escutatória do ínfimo na clínica psicomotora, por uma estética ontológica do sensível, assim como cita Manuel de Barros. Nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntaram uma na outra por amor. Lindo isso, né? Nossas palavras se juntaram uma na outra por amor, não por sintaxe. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Um dia, tentamos até fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Não obtivemos. Estamos esperando-os até hoje, mas bem ficamos sabendo que é também das percepções primárias que nascem os arpejos e as canções de gorjeios. Porém, naquela altura, a gente gostava mais das palavras desbocadas. Tipo assim, eu queria pegar na bunda do vento. O pai disse que vento não tem bunda, pelo que ficam frustrados. Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo, que era a nossa maneira de sair do enfado. Então, se foi o texto que escrevi. Hoje eu trouxe aos conceitos mais das pequenas percepções as contribuições da François Doutor, né? Alinhando e está me fazendo pensar essas questões todas das pequenas percepções, da estética do ínfimo, da clínica dos afetos, né? Pela contribuição aí de uma poética, de uma estética e de uma ética, né? A poética que vem da poesia, e Manuel de Barros tem me ajudado muito a pensar nisso, né? Uma estética como estesia, uma estética como corpo, como criação, como invenção, né? E uma ética pelo campo da filosofia, mas também pelo campo da psicanálise. Então, tenho feito aí essas contribuições nesse sentido. Vamos lá. Então, a percepção que eu tenho, né, até comentei isso hoje com o Marcelo, eu acho que a percepção de muitos que estão aqui é de que a cada live a gente vem num crescente. E cada vez mais esse conceito de pequenas coisas vai tomando corpo, né? E a gente vai cada vez mais se apropriando desses conceitos que inicialmente ainda pareciam muito distantes e cada vez eles estão mais próximos da gente e enriquecidos por todas as ciências trazidas aqui e por todos os colaboradores, né? Todos os convidados que vêm aí agregar tanto, cada um com seu olhar, com as suas especificidades nesse na nossa reflexão. Vamos às perguntas. Começamos para você, Genivaldo. Tá ouvindo aí direitinho? Abre seu áudio, por favor. Eu vim para a sala, embora aqui não fique muito confortável, mas eu acho que lá estava ruim o acesso. Tá, vamos lá. A primeira pergunta que o Roberto mandou para você está assim: professor Genivaldo, a clínica dos afetos, vivida no sensível, no estético e na arte, são possíveis sem entusiasmo? Ou é condição sine qua non para se fazer experimentar? Eu queria entender esse entusiasmo que ele fala aí. Eu fico sem compreender o que é que ele quer colocar aí com entusiasmo. Que são possíveis sem entusiasmo.
porque eu acho que o entusiasmo é uma condição vital para que as coisas aconteçam, né? E eu só queria que ele pudesse dizer mesmo do que ele está colocando como entusiasmo. Roberto, você quer abrir seu áudio para explicar melhor, por favor, para gente? Eu acho legal, Roberto, você falar, porque a gente vai dialogar. Professor Genivaldo, eu não sei se eu vou saber me colocar no que eu quero dizer com entusiasmo, mas nas lives o professor Marcelo ele tem colocado alguns conceitos, entusiasmo é um deles. E quando a gente fala a respeito de entusiasmo, a gente tem uma gradação de uma série de outras coisas acontecendo até que o sensível ele se torna encantamento, entusiasmo. Eu não sei se eu falei a palavra corretamente, mas quando a gente se encanta com algo, a gente fica de uma maneira tal, assim, tão expressivo que precisaria que houvesse uma gradação do processo. No meu ponto de vista, as coisas elas não são entusiasmadas por si só. Elas vão cativando a gente. E esse cativar, esse entusiasmar, que eu acho que é um pouco o que eu quis dizer na pergunta. Não sei se eu me fiz compreender, se eu ajudei ou se eu atrapalhei mais, mas Não, é um não pouco por aí. atrapalha nada, claro que não. Então, porque assim, a pergunta ela é bem, eu acho que eu vou dar uma olhada aqui. A pergunta tá aqui No no chat, chat. né? No chat. Tá. Podemos dizer que, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu perdi a pergunta porque Eu vou te mandar ela novamente no privado. Dá uma olhadinha aí. Peraí. Foi. Foi? Foi, olha aí. Tá. Se a gente vai olhar a clínica dos afetos vivida no sensível do estado da arte, são possíveis em entusiasmo ou é condição sine qua non para se fazer experimentar? Olha, eu penso assim, Roberto, né? Eu queria, quando você coloca que, professor, a clínica dos afetos vivida no sensível, no estético e na arte são possíveis sem entusiasmo. Logo quando chega aqui, eu quero, assim, eu não queria só responder de sim ou não, né? Porque assim, olha, eu acho que o entusiasmo é uma condição. Eu olho para o entusiasmo como se fosse uma condição lúdica, por exemplo, como algo que nos mobiliza, que nos, que nos permite suspender um pouco o real, suspender, não é subtrair, e nos conduzir para um outro lugar. E é essa condição, assim, esse entusiasmo, assim como a condição lúdica, eu considero esse lugar um lugar importantíssimo quando se trata de qualquer atitude onde o compromisso com a estética, com a arte, com o sensível esteja presente. Então, assim, e é bem interessante a gente também poder entender que, pegando essa palavra que você coloca aqui, entusiasmo, e eu aqui, no meu lugar, traduzindo essa palavra para uma condição lúdica, eu aproveito para dizer assim que este é um lugar possível de grandes construções. Porque eu acho que na condição lúdica a gente realiza coisas que não realizaria fora dela. Inclusive, isso com criança é onde tudo se realiza. E quero dizer que isso não é peculiar apenas à criança, mas também ao adulto.
Então, esta é uma condição sine qua non para que isso aconteça. Talvez, assim, para colaborar com a questão do Roberto, você acha que talvez a palavra deve ter sido encantamento, que eu falei muito do encantamento, né? Que é aquela citação do Manuel de Barros, que diz assim, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balança, nem com barômetro, que a importância de uma coisa é que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Eu acho que talvez essa ideia de encantamento. E aí, Marcelo, me permite falar? Sim. Eu penso que o encantamento é o pano de fundo onde acontece tudo isso, Roberto. Porque, assim, eu pego encantamento como a condição de encantamento como uma condição lúdica, como tudo isso que a arte propicia, que é esse nos levar para um outro lugar. Inclusive, eu até coloquei isso no texto. E quando a gente volta, a gente não é mais o mesmo. Porque é uma condição que nos enfeitiça, que nos mobiliza, sabe? Que nos faz ser Manel de Barros, sabe? E aonde lê-se, na minha pergunta, entusiasmo, é melhor que se leia encantamento, então. Encantamento. Isso, Roberto. Muito legal. Roberto, eu gosto tanto desse espaço porque é um lugar de construção de conhecimento. E é legal, sabe? E é um lugar onde a gente tem que trazer tudo isso. E aqui eu vejo assim uma democracia tamanha que dá prazer em ficar aqui escutando e construindo coisas. Concordo plenamente. Uhum. É nosso lugar de construção. Por favor, Nivaldo, só que picotou. Querido Nivaldo! Primeiro, quero parabenizar aí aos conferencistas de hoje, né? E aos inúmeros colegas aqui presentes, amigos e amigas, né? Essa história de encantamento me fez lembrar de algo até que não sei localizar agora, mas eu falei disso no livro que eu escrevi. Mas o encantamento, eu venho uma frase que me veio na cabeça, foi François Doutor, dizendo assim, a criança fracassou em encantar sua mãe. Não é? Essa história de encantamento tem a ver certamente com transferência, no meu entender. E quando vocês trazem, né, tanto você como o Genival traz assim, eu acho que foi muito preciso em dizer, mas o que é entusiasmo, né? Porque a gente ficou um pouco, eu também fiquei me perguntando aqui o que seria isso, né? Mas assim, esse encantamento, né, trazendo aí para Marcelo como assim, discutindo assim para entender esse processo e talvez alinhavar alguma coisa do nosso entendimento como contribuição também. Eu penso nas pequenas coisas, assim como, né, esse ínfimo, esse como o mínimo possível, né, como um traçonário lá no fim, né, aquele que marca primeiro, né, que faz uma marca precisa, mas não é uma marca sem conteúdo, né, é uma marca com conteúdo. É um recalque que possivelmente, às vezes, não vem para o campo simbólico. Sim. Possivelmente, esses traços, o traçonário em si só, ele tem conteúdo e volta para o campo simbólico. Ele sai lá em busca, né? Porque ele tem alguma coisa que liga ao processo da linguagem. Mas eu acho que quando o Marcelo traz isso, e isso me encanta, né? Esse mínimo possível, esse ínfimo ali, produzido pelas pequenas coisas que, para mim, entender pequenas coisas entender o não nomeável, né, das coisas. Porque eu até coloquei uma pergunta aqui, o ínfimo é uma parte ou um todo na clínica psicomotora?
no meu modo de entender, é uma parte que se produz como parte da sensibilidade ou do sensível, vamos dizer assim, e que Genival traz uma coisa muito interessante aí, que é esse entre dois, né? Essa possibilidade desse conteúdo, né, ser rebuscado entre dois. Por isso que esse encantamento ele ocorre, né, naquela dimensão que a gente poderia pensar do inconsciente, que o inconsciente nem é seu, nem é meu, mas é seu e é meu. Esse lugar que se encontra aí pelas imagens, né, que aqui está a Suzana, que é bem especialista nessa área de imagem consciente do corpo, né, da Françoise Doutor, que a Françoise diz que a imagem dela é diferente da imagem de Lacan. A imagem consciente de Doutor, ela é pré-especular, ela não é especular. Lacan diz, a imagem é especular, é fora, né? É quando entra no campo simbólico. Ela já diz o contrário, né? E ela fala de uma coisa que a gente pode... Eu não sei, eu não estudei tanto ainda isso, mas vale a pena estudar. Eu acho que o Marcelo, que está nessa vibe aí bem, bem fantástica, bem interessante, né? É que a imagem de base, onde ela diz que a imagem de base, né, nos dá a condição de mesmice de ser. Sim. É como se... Não é? A Suzana aí chega a rir um pouquinho, porque ela sabe muito mais do que eu. Quem devia estar falando isso era ela, não eu. Mas assim, ela nos dá a condição da mesmice de ser. Então, Násio tem um livro que faz uma releitura, né, da Françoise Doutor, que a Françoise Doutor é mais sistemática, né, puxando mais para imagem do corpo, esquema corporal, ela tenta separar essas coisas todas, mas o Násio é bem preciso, ele diz, o inconsciente nasce no corpo, mas não é do corpo. Isso é uma coisa freudiana, né? Nasce no corpo, mas não é do corpo. Mas, no entanto, essas marcas que são lá, ele diz, são marcas inomináveis, e que aí eu concordo totalmente com o Marcelo quando ele diz que nós podemos pensar uma clínica do ínfimo justamente porque vai tratar de algo, de acontecimentos, né? Ele diz aí escutatórias, né? Mas de acontecimentos, né? Que talvez nunca poderão ser, esses acontecimentos não passam para o campo simbólico. Há outros que passam. Né? Há recalque com conteúdo, recalque sem conteúdo. Alguns passam para o campo simbólico. E eu acho que o que o Marcelo traz de completamente novo para a gente discutir, que é esse algo tão específico da clínica corporal, né? Da clínica, né? Psicomotora, que é esse algo que passa, né? Não pela via verbal, mas pela via do sensível, do sentir. Não é do perceber, que é diferente. Sim. Mas eu acho que eu já falei demais, vou parar por aqui. Mas acho que está bom. Mas assim, eu tinha que falar porque é tanta informação boa que a gente tem que falar alguma coisinha. Sim. Obrigado. E aí você fala de uma coisa aí que me remete a uma outra coisa que o Marcelo vem falando e que você também falou, porque assim, quando a gente é convocado a pensar sobre a percepção das pequenas coisas no corpo, no outro, e o José Gil fala muito das pequenas percepções, e ele diz uma coisa que é assim, que as pequenas percepções, elas são da ordem do imperceptível. Sim. E quando ele diz da ordem do imperceptível, aí, poxa, como é que eu vou perceber o que não é da ordem da percepção? E aí nos faz assim a gente pensar, me faz pensar, bom, se é da ordem do imperceptível, que não tem forma, não tem modo, não dá para ser percebido, então me convoca a pensar, seria
se realizaria estas pequenas percepções nesta relação, dessa comunicação de inconsciente para inconsciente? Sim. É uma questão que eu assim, seria aí o canal de comunicação do inconsciente para inconsciente? Eu, assim, perfeito o que você trouxe, Genivaldo. Eu acho que você começou a fazer enodamentos aqui, né? Acho perfeito. De inconsciente para inconsciente, eu até escrevi um texto falando sobre transferência na psicomotricidade relacional, que eu falei transferência como ato. Eu acho que exatamente você captou alguma coisa que me parece isso. Essas pequenas percepções, elas não passam por esse campo, né, que você precisou, foi cirúrgico, né, em dizer que não, como é que eu vou perceber o imperceptível? Você não vai perceber, você vai sentir. Sentir. Entendeu? Não vai perceber. E lembrando que sentir ainda é das sensações. Por isso que eu disse que você foi cirúrgico nisso, tá entendendo? Eu coloco uma parte no texto. Sim. Que é assim, eu tiro o conceito do Manuel de Barros do que ele chama de pré-coisas. Pré-coisas, né? Que é interessante. Já não é mais as pequenas coisas. É o que ele chama de pré-coisas. Talvez pudéssemos fazer um recorte. Você começou falando isso, Nivaldo. Se é o todo ou se é a parte. Na sua fala, você começou se é o todo ou se é a parte na clínica, né? Então, eu coloquei assim, talvez pudéssemos fazer um recorte nas pequenas percepções. Para chegarmos a um estado de pré-coisas. Para encontrar a gramática do sensível no corpo. Talvez esse estado de pré-coisas, que é um corte nas pequenas percepções, nos endereça para encontrar a gramática do sensível no corpo. E eu continuo. É nesse tempo das pequenas coisas que o tempo tem uma qualidade atemporal e inconsciente. Um tempo pensado, aí eu pego um conceito do Bergson, né? Um tempo pensado como duração, cuja experiência está na representação que dele se faz. Né? Mas eu acho que fica um pouco para essa ideia de não é rachar as palavras, porque o Manuel de Barros, ele inclusive fala em rachar palavras. Se rachar a palavra. Cortar a palavra no meio. Rachar a palavra. Talvez no ínfimo da palavra, é isso que eu tenho trazido muito para o campo das minhas reflexões, que no ínfimo da palavra, você tem o esquema da palavra. Você tem a sensação, o infraverbal. No fundo do significante, você tem o infra, o lugar do ínfimo. Né? Que talvez seja o lugar das pré-coisas. Talvez seja no lugar do que você colocou muito bem, Nivaldo, do traço unário, né? Dessas pequenas percepções, do ínfimo das pequenas percepções, dessas pré-coisas que eu também trabalho no texto como vestígios de outras linguagens, de períodos arcaicos da evolução da criança, vestígios de outras linguagens dos períodos mais arcaicos da evolução da criança. Né? Onde se dá os laços e os estados fusionais, as ligações de experiências afetivas desse tempo. Por isso é que é possível uma clínica do ínfimo, como condição de uma escutatória da linguagem infraverbal no âmago da psicomotricidade. Né?
Sim. Não. Você Eu está me peguei... provocando aqui muito. Não, mas é assim, é porque o Pare de me provocar. O Genivaldo traz uma ideia no Mas, assim, início de provocar no clínica, sentido sim, de clínica dos positivo. afetos, né? Clínica dos afetos. E eu acho que a clínica do ínfimo é a clínica dos afetos. Porque o quanta de subjetividade, o quanto afetivo, que é a afecção, né? Os afetos representados e os afetos livres. E esse ínfimo é uma afecção. É uma afecção. Então, é possível uma clínica dos afetos, mas é possível que essa clínica dos afetos seja uma clínica do ínfimo, que é esse lugar profundo, que talvez é um lugar do imperceptível em que o terapeuta, o psicomotricista, precisa um dado de sensibilidade para poder fazer essa escutatória do ínfimo, que eu acho que é uma arte da psicomotricidade. Essa escutatória do ínfimo. Queria dar um alô aqui, uma palavrinha. Não sei se vocês terminaram aí. Se me permite só um minutinho, porque eu não queria perder isso que Marcelo trouxe. Depois eu passo para você, Patrícia. Só um minutinho. Aí eu não tenho como passar. Eu digo, porque eu não quero perder essa oportunidade de contribuir aqui também com o Marcelo, né? Você disse uma frase aí que eu terminei perdendo, que você fez referência ao tempo, Marcelo. Uma das últimas frases é um tempo sem tempo, uma coisa assim, como você disse. O tempo é a temporalidade inconsciente do tempo, né? O atemporal do tempo, é o lugar do inconsciente. Sim, o atemporal. Me parece assim que pensar essas coisas é para você pensar, não tem uma concepção formada, né? Mas essa questão até esse conceito que você traz do tempo Ion, né? Não sei se é assim que se diz, mas do tempo Ion, né? Que é esse tempo, né? Que é um tempo entre aspas, é um tempo morto entre aspas, né? Quer dizer, é um tempo de um tempo, né? Que não se coloca enquanto quantificável, né? Porque é um tempo infinito, né? Eu penso que há uma diferença, e assim, eu não tenho isso muito bem formado, mas como você está estudando muito isso, pode ser que traga isso como contribuição para a gente depois. Esse tempo, que é um tempo que só pode ser vivido e só pode ser percebido, né, por um outro. Não é? É como se fosse um processo. O que é a angústia? Né? É uma indefinição do outro, né? No lugar do outro. Então, é como esse tempo que ele não pode ser recobrado no simbólico, ele só pode ser recobrado no sentir, não é? Que a gente sabe que na experiência psicomotora a gente tem esse movimento do sentir, muitas vezes, e esse sentir, muitas vezes, ele passa a ter um sentido, ou seja, esse tempo passa a ter uma marca de tempo no momento em que há uma intervenção. Então, ali, nesse tempo infinito, a experiência marca um tempo no momento em que se intervém. Sim. Assim, Nivaldo, a ideia do tempo Ion, que é uma ideia que vem, ela parte da ideia de Heráclito, né? Mas esse tempo Ion, depois ele é aprofundado no estoicismo, pelos estoicistas, né? E quando vai para o campo dos estoicistas, na filosofia contemporânea, esse tempo foi muito bem trabalhado por Bergson, de um outro modo, na ideia do elan vital, né? E esse tempo Ion, nesse sentido, é um tempo da virtualidade, porque ele é um tempo virtual. Ele não é um tempo linear. Ele é um tempo circular da virtualidade. Que essa virtualidade precisa da matéria para se atualizar. Então, esse tempo que precisa da matéria para se atualizar
É um tempo que faz, por Bergson, faz uma conjugação entre o virtual e o atual. Essa virtualidade que se atualiza na matéria. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que você deu da angústia, né? A angústia é um espaço imaginário, um espaço de sofrimento psíquico, uma falta de objeto. Talvez uma falta de um objeto. Então, a atualização da angústia no corpo tem uma implicação sensorial. Tem uma implicação dos sentidos. Então, a angústia, a psicomotricidade, ela encaminha uma clínica do tempo, pode-se pensar assim, uma clínica do tempo do sensível, porque Ayo é um tempo do sensível, onde esse espaço da virtualidade, um espaço imaginário, ele pode se atualizar no corpo, trazendo uma dimensão simbólica para o sofrimento. E aí, quando se traz uma dimensão simbólica para o sofrimento, é possível nomear esse sofrimento. E aí, essa relação de tempo entre o virtual e o atual, que é um conceito bergsoniano, que eu trabalho por um outro caminho, talvez por uma lente da psicomotricidade, uma lente da filosofia, encaminha para uma atualização corporal, né? Onde o psíquico e as representações psíquicas, elas se atualizam no corpo, nessa relação sensório-motora do corpo, né? O corpo quanto esquema corporal, né? E é interessante nessa tua colocação sobre o tempo, é porque a dimensão do Aion também é uma dimensão extemporânea. Ele é um tempo extemporâneo, né? Ele é um tempo de instante. Na filosofia moderna, eles falam como o Deleuze fala um tempo de acontecimento, que é um tempo de instante. É o infinitesimal do tempo, é essa extemporaneidade do tempo, esse tempo que escapa. É esse tempo que se abre para o devir. Eu coloco no texto uma coisa que eu acho que é muito interessante para o campo da psicomotricidade, que eu faço uma relação da Françoise Doutor com o conceito de devir. Isso é uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Assim. Podemos, então, aqui definir uma estética do ínfimo pelo campo sensível, do simbólico e do imaginário, dando a possibilidade de criar e inventar, acessando o mundo da fantasia infantil. Se tu fosse um pássaro, poderias voar. Ou seja, as crianças poderiam ouvir de modo particular, pois o corpo emprestaria à imaginação o seu esquema corporal, que é dar asas à imagem corporal, fantasmática e projetiva que dela se faz, endereçando para o campo das pequenas percepções e remontando uma estética do ínfimo, o que marca um tipo privilegiado como criação e invenção na clínica psicomotora. Aí eu vou chegar onde eu quero, que diz assim: como consequência, isso permitirá que nasçam movimentos corporais que comuniquem sua expressividade de forças anímicas, um tipo de devir animado pela força da criação, como devir pássaro, devir animal, devir super-heróis, devir monstro, devir divas, devir a Cristian que está aqui na live, que tem as divas do teatro, devir
o nome das musas, como é que é o nome delas? Divas? Fala o nome delas. Fala Das atrizes? É. Eu tenho a Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Então, Devir, Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Ou seja, você empresta o esquema corporal para essa imagem corporal, para essa imagem de corpo. E é possível viver isso. São esses devires. E eu acho que isso está muito na clínica psicomotora. Por um campo fantasmático de projeções, onde essas pequenas percepções nos trazem um dado de uma escutatória do ínfimo que nos ajuda a ir em lugares profundos pelo campo da sensibilidade. Talvez por isso que o Genivaldo trouxe, pelo campo do imperceptível. Né? Não sei se eu... Mas é uma colaboração. Lília, obrigado. Sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado, meu quase xará, né? Genivaldo, né? Quase Nivaldo. Patrícia, né? Eu vou pedir a Liliane que passe a palavra, que eu me atrapalhei. Não, por favor, Patrícia. Oi, gente, boa noite. Estava aqui só escutando. Eu me perdi um pouco, porque meu computador descarregou aqui, eu tinha feito as minhas observações no computador, mas eu vou tentar me lembrar. Eu acho que foi quando o Marcelo trouxe essa questão de uma referência, de uma constituição dessa criança, desse corpo, antes de nascer. Eu acho que Françoise Doutor já trazia isso também, né? Como o Nivaldo bem disse, Suzana Cabral está aí, ela vai pode aí, né, contribuir também. E eu acho que, inclusive, essa foi uma grande contribuição, né, de Françoise Doutor, que foi trazer essa família. Mas, assim, na clínica hoje, quando a gente fala de clínica, pelo menos a experiência que eu tenho, quando a gente atende uma criança, quando a gente recebe uma criança, muitas vezes eu tenho essa sensação de que a criança, ela não... aonde foi o desejo? De onde... como é que a gente localiza o desejo desses pais por essa criança? E como é que essa criança vai sendo constituída por esse olhar desses pais? E, sobretudo, uma criança, por exemplo, que é a experiência que eu quero relatar, que foi uma experiência durante um ano que eu tive numa creche de crianças abandonadas, crianças com HIV, crianças que eram mordidas de rato, né? Crianças apáticas no berçário, que não se comunicavam, pouco se comunicavam. E eu me lembro muito de uma cena que essa criança ela estava com o dedinho mordido de um rato. Um rato. O rato mordeu o dedinho da criança e ela sofria de dor. E essa criança tinha 11 meses e, além disso, ela tinha diarreia. Era uma criança que esse corpo real era um corpo tão sofrido também, né? E quando eu olhei para aquela criança, e aí é onde eu trago essa coisa da contratransferência primordial, né? Que eu acho que é esse olhar do psicomotricista, essa disponibilidade corporal do psicomotricista. Naquele momento, eu pude acolher essa criança e eu comecei a cuidar daquele dedo ferido, aquele dedo machucado. E uma vez por semana, né? E aos poucos aquele corpo foi se movimentando, né? Foi se relacionando e se comunicando de uma outra forma. Então eu fico pensando, né? E nisso, de onde vem esse desejo desses pais? Como está esse desejo desses pais por esses filhos, sobretudo essas crianças, né? E que isso é muito presente na clínica. A gente observa as crianças com atraso de linguagem, por exemplo, né?
Então, assim, eu acho que era mais ou menos isso que eu ia trazer. Me desculpe, mas eu me perdi um pouco na minha fala, porque como eu disse, meu computador descarregou. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Esse ínfimo, essa escutatória, que me encanta muito quando o Marcelo traz isso, que eu associo muito a essa coisa da contratransferência primordial, né? E eu fico encantada, assim, como é que a gente pode, né? Como a gente pode, dentro da nossa prática, fazer um pouquinho, né? Colaborar um pouquinho com essas famílias e com essas crianças. E isso, para mim, um encantamento. Um encantamento. Aí eu queria escutar a Suzana Veloso Cabral falar um pouco sobre isso, de verdade. A Suzana podia, Com certeza. podia colaborar aí com essa reflexão, né? 1000 coisas, né? E eu uso realmente o referencial da doutor. Principalmente, eu já comecei a tentar pensar uma coisa que acho que a doutor coloca assim, que é básico, né? O corpo tem percepções que ela chama de sutis e de substanciais. Substanciais são aquelas que o Freud diria são ligadas à necessidade. Por exemplo, o bebê mamando tem que encher a barriguinha, é o nível da necessidade. Mas esse bebê mamando tem percepções sutis outras, que são daquele diálogo tônico-cinético que a gente fala em psicomotricidade, que são do tato, do contato, que são desse ínfimo que você está falando, porque é aquela coisa que afeta o bebê e que afeta a mãe. E eu fiquei pensando, né, em duas coisas, uma que o Nivaldo falou e a outra que a Patrícia falou. Nivaldo falou que o bebê precisa encantar a mãe. E eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente vê hoje em dia, né, uma outra psicanalista, a Lasnik, falando que a grande dificuldade dos autistas é porque eles não encantam a mãe, como eles não respondem à mãe, ela fica perdida, à deriva, nesse papel que seria de ser uma mãe suficientemente boa, né? E o outro lado que eu fico pensando, esse que Patrícia trouxe, que realmente a doutora diz que a gente joga o jogo da vida com as cartas marcadas pelos desejos dos pais. Então, isso daí eu acho que é uma coisa importantíssima, porque o que se passa não é só se meu filho vai ser engenheiro ou minha filha vai ser bailarina, não. Não é uma coisa tão clara, é algo desse traço unário que o Nivaldo trouxe. É algo desse ínfimo que você fala, Marcelo. Então, eu acho que essas cartas têm marcas do desejo dos pais e tem o desejo da criança que está nascendo. E fico pensando em algo que você disse, Marcelo, da pré-coisa. A doutora fala muito que há um pré-sujeito, que esse sujeito já existe desde aquela imagem de base corporal, inconsciente, que o Nivaldo falou, e que vai passando para as etapas evolutivas, né? E que vai realmente se constituir como sujeito depois da experiência do espelho, quando a mãe nomeia, é você, meu filho, é Joãozinho, Maria, sei lá quem que é, naquele espelho, e que no ético vai se tornar, claro, um sujeito, né? Com exatamente o recalque, né, do falo, se a gente quiser ser meio lacaniano. Mas, então, eu acho que a minha linguagem é uma linguagem toda da psicanálise. Filosofia, para mim, é assim, um encantamento, mas não é algo de um território onde eu transito. Talvez por isso tenha esse encantamento de toda quinta-feira gostar de te ouvir. Porque você traz a filosofia, você traz a arte e você traz a psicanálise, né? E eu fico pensando, né? Você me disse de me convidar lá para agosto, para algum encontro, eu fiquei pensando, né?
como que eu desenvolveria, que fala do que eu falaria. E eu fico assim pensando exatamente em abordar essa história da escutatória, que eu acho que ela não é só uma escuta, ela é também um olhar. Dentro dessa escutatória está um monte de coisa que o psicomotricista tem, que é esse olhar psicomotor e a escuta da ação. Será que a gente poderia criar escutação, feita a Márcia Andrade fala? Né? Então, eu acho que assim, talvez, né, seria alguma coisa que eu desenvolvesse, talvez, com vocês. Tá? Suzana, é um tema realmente, essa arte dessa escutatória do ínfimo, né? E eu acho que isso remete muito à sua disponibilidade corporal, sua prática de disponibilidade corporal ao longo desses muitos anos formando pessoas no campo da psicomotricidade. 40! Eu acho que isso é importante sublinhar, né, essa arte da escutatória do ínfimo, disso que é do campo do indizível e do invisível, que está no campo de uma sensibilidade muito primitiva e muito arcaica na transmissão de um inconsciente para inconsciente. De coração a coração. Coração a coração, corpo a corpo. Eu acho que isso é o convite sublinhado, reforçado para a gente conversar em agosto. Essa escutatória. Vou pensar no texto. Isso. Tá? Então, Marcelo. A Patrícia, fomos contemplados aí, né, Patrícia, pela fala da Suzana, né? Eu estou totalmente encantada, porque a escutatória me afeta demais, né? Marcelo, nós temos mais 10 minutos. Temos algumas questões no chat. Ou você prefere que a gente faça as considerações sua e do Genivaldo? Cadê ele? Saiu? Ah, não, tá aqui. Pra Genivaldo. Gente... Tá aqui. Seguimos pro chat? Então, vamos lá, vamos para mais uma. O Roberto perguntou assim para você, Marcelo. Podemos dizer que essa gramática corporal integrativa entre o esquema e a imagem corporal é fluxo de expressões do inconsciente nas pré-coisas, só a partir que o sujeito deseja e assim se torna desejante? Quer que eu repita? Genivaldo, respira. Me ajuda a responder. Vamos lá. Como é que é? Podemos dizer que essa gramática corporal integrativa entre o esquema e a imagem corporal é fluxo de expressões do inconsciente nas pré-coisas, só a partir que o sujeito deseja e assim se torna desejante? O desejo, como diz Lacan, assim, né? O desejo é sempre o desejo do outro, né? Nós entramos sempre nessa relação do desejo do outro. Então, assim, e também a falta do desejo tem a relação com a produção, né? Mas talvez o que esteja aqui, Roberto, eu acho que está aqui um pouco, né? Que é sobre se nós perguntássemos a uma criança, está aqui no texto, se tu fosses um pássaro, poderias voar? As crianças poderiam ver de modo particular, pois o corpo emprestaria à imaginação seu esquema corporal, que é dar asas à imagem corporal. Eu acho que essa relação de integração entre esquema e imagem é exatamente isso. É você dar... A criança quer voar. Você dar asa, empresta as asas da sua imaginação para o corpo da criança. Você está integrando. A criança está simbolizando. E o inconsciente ele é uma expressão em ato.
inconsciente, ele é uma expressão em ato. Então, a criança voando, ela está ali integrando, porque ela está simbolizando com o corpo o imaginário dela. Isso é uma arte também de uma escutatória, né? Porque o aprofundamento dessa relação é que a gente chega a uma escutatória do íntimo. Enfim, eu acho que... Vamos lá. A Ângela Maria comentou assim: as nossas pequenas coisas do dia a dia nos faz buscar o caminho de novas inquietações e percepções. E nesse processo, os grandes mestres chegam ao nosso universo íntimo, ou seja, nos alcançam de forma arrebatadora. A Graça colocou assim: o corpo e suas imagens. Provavelmente fragmento de fala que vocês estivessem comentando. A Kátia colocou: é um invisível sensível, embora seja do inteligível que se trata. Um texto de José Gil. Depois ela também completa dizendo que tempo Ion é o tempo da potência, do bom encontro. É sempre potência no acontecimento. O tempo de uma criança jogando, brincando. Depois a Ana Rosa disse que precisou sair, mas que leva com ela as palavras aí do Nivaldo sobre musicalidade na palavra. Muitos elogios aqui a live. Então, acho que a gente pode se encaminhar aí com as Eu queria considerações. só, porque eu pedi o Nivaldo para sublinhar o texto dele, que ele terminou. Eu acho que o Nivaldo, o texto muito, muito precioso, o seu texto, Nivaldo. Muito precioso o seu texto, viu? E Genivaldo. O Genivaldo. É. Ah. Não, o Nivaldo também tem textos preciosos também. Eu estava aqui pensando É um como ato foi que eu falho, é um botei ato isso. falho aqui. Mas, Genivaldo, o seu texto... É meu quase irmão aí. O texto muito precioso, Genivaldo, o seu. Aquele final, último parágrafo do seu texto, você poderia ler para a gente? Acho que agora, depois que a gente discutiu, eu acho que... Tá. Repostei aí no chat. Você poderia ler aí? Posso. Então, leia. Seriam estas experiências artísticas, estéticas e sensíveis que captura perceber as pequenas coisas que possibilitariam irrigação dos territórios anestesiados do corpo, provocando uma sensação de presença e de consciência do vivido de si? Genivaldo, você foi preciso, Genivaldo. Você foi, ó, pim. Cirúrgico, né? Como disse o Nivaldo. Que até parece aquele ser ou não ser. Né? E nesse caso aqui não é uma questão. Hoje eu me senti aqui, sabe, naquela final da Liga Mundial de Vôlei, quando tá num rally entre as duas seleções, que a bola não cai de um lado nem de outro, e você fica torcendo para ninguém fazer o ponto, para não acabar. É essa emoção aqui, essa sensação. Então eu passo para o Marcelo e para o Genivaldo fazerem aí suas considerações finais, a gente, infelizmente, encerrar a nossa live de hoje, mas eu acho que esse assunto dá rende outra live, hein? Vamos lá, Genivaldo? Então, olha, como eu sempre falo, esse encontro aqui é um encontro de provocações, de construções, e eu gosto muito deste descompromisso em estar aqui trazendo coisas como verdades, e sim muito mais questões. E assim, olha, eu saio totalmente diferente do como eu cheguei aqui, com mais questões, mais rico,
Foi muito bom escutar sobre essa ideia da escutatória do ínfimo, porque assim, a escutatória do ínfimo nos remete a tanta coisa, como acho que foi a Patrícia que falou, assim, bem entusiasmada sobre a escutatória. Porque assim, essa escuta, né? Porque nós trabalhamos com a escuta. E a escuta não é só uma escuta auditiva, é uma escuta com todas as nossas percepções, inclusive com o imperceptível, inclusive sem estas percepções. E a gente escuta não só algo que é dito ou não dito, mas algo indizível, algo que está aí, como fica essa questão. Será que é desta comunicação do inconsciente para inconsciente? Então, eu acho que você, Marcelo, está nos fazendo a construir, a elaborar coisas muito importantes, a refinar, a educar a nossa sensibilidade para fazer uma escutatória do ínfimo, deste ínfimo que você diz, que eu gostei muito de ver, como se fosse uma notinha de rodapé. Ínfimo é igualmente afetos, né? Sim. E afetos é isso que nos toca, que nos arrebata, que nos mobiliza, que abre nossa percepção, que cria linhas de fugas, que nos faz ser mais potente. Então, é tudo isso que não tem fim. O que é legal aqui é que nada aqui tem fim. Ok, ponto. 3 pontos, Genivaldo, que vai continuar ainda. Obrigado. Até a semana que vem a gente tem a live, temos uma convidada na formação, que é a Cris, que é uma colaboradora da formação. Vai apresentar a live dela sobre É a Cris? palco clínico, né? Na quinta-feira, e vai ser assim muito intenso, encontro de alegria, né? Eu acho que ela poderia falar para a gente do encontro da semana que vem, Cris. Podia falar para a gente aí. É assim, primeiro um prazer estar aqui e ouvir vocês todos, né? É incrível isso, né? Todo esse processo do ínfimo e do invisível, né? Do mínimo, né? Muito interessante isso para a psicomodicidade. Depois falar que é um prazer estar aqui com o Genivaldo, né? Porque amanhã nós vamos fazer uma live, né, Genivaldo? Eu já ia fazer o comercial agora. Amanhã eu e Genivaldo vamos fazer uma live lá pelo capítulo de Ceará, né? Isso. Recebemos convite, vai ser uma honra fazer essa live com o Genivaldo e, né, por esse grupo. E, bom, e em relação à semana que vem, né? Na verdade, a impressão que eu tenho é que vai ser uma live performática, né? Porque nós vamos trazer os idosos, né? Alguns, os que têm possibilidade com a tecnologia, né? Nem todos têm, mesmo assim é muito difícil para eles, mas eles são guerreiros, são leões, né? Então, eles estão batalhando para estar aqui semana que vem, trazendo os seus talentos, cada um na sua casa. Então, na verdade, nós vamos ter 5 talentos. E Kátia é uma parceirona que está me ajudando muito na construção e elaboração dessa live. E música, muita arte, muita performance. E um pedido que eu vou fazer, que, aliás, foi uma ideia de uma participante aqui sempre do grupo, que é a Ana Rosa, ela deu uma ideia que eu achei muito incrível, fazer uma homenagem a eles, aos idosos, né? E todo mundo vir com uma roupa, não é roupa, né? Mas com alguma coisa performática no rosto,
no rosto, um chapéu, um brincão, um bigodão. Legal. Né? Todo mundo vir, porque eles vão estar aqui todos com as suas indumentárias, né, performáticas dos personagens. Então, seria legal que a gente estivesse assistindo eles também artisticamente, né? Então, cada um inventar aí alguma coisa, não precisa ser muita coisa, mas um chapelão já dá um maior charme, né? Então, eu acho que essa foi uma ideia que eu achei bem legal. A gente está pensando em, né, Marcelo, a gente está pensando em começar às 18 horas, não sei se é possível, Marcelo, até por causa deles mesmo, dos próprios idosos, né? Começar um pouquinho mais cedo para terminar mais cedo e iniciar a live com eles, né? A gente está pensando nisso também, para ninguém cair conexão. Então, a gente já está pensando em pegar eles e já iniciar com eles essa live, né? Então, é isso. A ideia é esse palco clínico, apresentar o palco clínico, o palco psicomotor, na terceira idade, né? Nesse tempo, que é o tempo do envelhecimento, né? Então, eu acho que a ideia é um pouco essa. Sei o que vocês acham, Marcelo, Kátia. Eu já estou tentando que ver vai o que ser eu show. tenho. E a gente com algum acessório, pra né? utilizar. A gente fala como se todo mundo tivesse um chapelão em casa, não é É, mesmo? exatamente. Mas pode ser o... Pode às vezes ser um um brilho no óculos, pode ser rosto, um entendeu? óculos. Uma pintura, pode ser uma pintura. Aqueles pinturas de Pode, pendurar, claro. um óculos, sei lá. Vou pedir meu filho para fazer em mim uma pintura. Alguma coisa para... Né, vai ficar bacana. Claro que isso não é... A gente não vai proibir ninguém de assistir que não esteja assim, né? Mas é só quem Claro, puder. Fica certeza. legal. Ah, mas é bom, Né? é Quem sabe a bom. gente levanta e começa todo mundo a dançar, né? Não sei o que vai acontecer aí com as músicas. É isso. Então, amanhã Gostei da ideia. a gente está colocando os textos disponibilizados na live, no grupo da Ion, lá do grupo do WhatsApp, os nossos textos, meus do Genivaldo, não é isso, Genivaldo? Isso. Estarão disponíveis amanhã para a gente ler, fazer suas reflexões. Obrigado a todos. Obrigado, Nivaldo, Suzana, Cíntia, Roberto, Kátia, Thaisa, Lenice, Meia, Cristi, Ângela, Liliane, Alexandre, Patrícia, Vera Andrade, Gleiciane, Kelly, Luciana, Graça, Vera, Marisa, Márcia. Vou esperar quem está entrando aqui agora, sabe quem é? Raimundo Severo! Raimundo! Ei, Raimundo, meu amigo! Cheguei no fim, estava É atendendo. verdade, mas chegou chegando. Muito bom, Raimundo. Então tá. Então, gente, obrigado. Infelizmente, Boa noite. eu cheguei só para dizer tchau. Beleza! Muito bom. Boa noite. Eu tinha me Valeu, programado. Não esquecer, Eu tinha me programado para Marcelo, não esquecer que amanhã tem live da Suzana também. Então, por favor, eu não tenho Vai essas na coisas. Suzana, Kátia, vai na Kátia, por Suzana, favor. depois cai na minha. Kátia, informa as coisas que eu não A sei. sua é quando? A Suzana tem. Suzana, que horas que é Suzana é sua live amanhã. amanhã? 5 horas. É do livro, né? Acho que é Isso. a live dela com o livro, com a Ione Gouveia. É no Instagram, 5 horas. Tá lá no grupo. Tá no grupo. Instagram da Ione Gouveia. Isso aí. Valeu. Valeu, Marcelo, galera. obrigado aí Boa noite a todos. pelos conteúdos. Leninha, Beijo Tchau, a Genivaldo. todos. Tchau, Genivaldo, Marcelo, Tchau. Kátia, Nivaldo, Suzana, todos. Tchau. Tchau. Bom, tchau, boa noite. Todo mundo. A Suzana caiu, tá voltando. Vamos esperar a Suzana para dar tchau para ela. Tchau, Suzana. Tchau, Suzana. Deixa ela chegar. Peraí. Já tá aí.
Mas então, assim, amanhã, Isso, assim, Suzana. no Instagram da Ione Gouveia, né? Eu vou falar sobre o livro, que foi o último que eu publiquei, da avaliação psicomotora. Tá? Como que é que eu entendo, não é só um exame psicomotor, é um global, uma avaliação. Tá? Muito bom, Suzana. Ok. Tchau, Valeu. Participei da live da Ione essa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Faz aqui mesmo.